Oi! Olha a gente aqui de novo, Prof. Áquila. e Prof. Ju. Como vocês estão? Bem, estamos passando por um período com muitos desafios devido à pandemia, mas não podemos desanimar. Então, todos os dias, encha o peito de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passa. Na nossa videoaula, vamos apresentar um livro, e esse livro é uma das obras literárias mais conhecidas no mundo. Apresento-lhes Dom Quixote de la Mancha. Vocês sabem quem é Dom Quixote de la Mancha? A obra Dom Quixote de la Mancha é dividida em duas partes, ou seja, dois livros. E a primeira parte, que é a mais importante, mais famosa, foi escrita em 1605 na Espanha. E é claro que foi por um espanhol, o ilustríssimo Miguel Cervantes. Miguel Cervantes foi um escritor, dramaturgo e poeta. Foi considerado o precursor do realismo na Espanha. A obra é uma paródia bem humorada dos romances de cavalaria. Ao escrever a obra, Cervantes pretendia ridicularizar os livros de cavalaria que gozavam de imensa popularidade na época e impressiona pela sua feição realista. Atenção, atenção, que entre em cena o protagonista Dom Quixote. Ops, esse não é o Dom Quixote. Esse não é ele. Vamos dizer que ele é um pouquinho mais maduro. Vamos lá de novo. Atenção, atenção, que entre o verdadeiro Dom Quixote. Isso, esse é o Dom Quixote, o cavaleiro andante. Fisicamente, ele é um pouquinho diferente dos heróis de cavalaria. De acordo com a obra de Miguel Cervantes, beirava o nosso fidalgo a casa dos 50. Era de compleição rígida, seco de carnes, enxuto de rosto, grande madrugador e amigo da caça. Cumpre então saber que esse tal fidalgo, nas horas em que estava ocioso, se dava a ler livros de cavalarias com tanto empenho e gosto. A tal ponto chegou sua curiosidade e seu desatino que vendeu muitos alqueires de terra de semeadura para comprar livros de cavalaria. Enfim, tanto se engolfou com sua leitura que lendo passava as noites de claro em claro. E muito ler se lhe secaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Encheu-lhe de fantasia de tudo aquilo que lia nos livros. E se lhe assentou de tal maneira na imaginação que era verdade toda aquela máquina daquelas soadas, sonhadas invenções que lia, que para ele não havia no mundo história mais certa. Então veio a dar com o mais estranho pensamento que jamais deu algum louco neste mundo, tanto para o aumento de sua honra como para o serviço de sua república. Fazer-se cavaleiro andante e sair pelo mundo com suas armas e seu cavalo, em busca de aventuras e do exército em tudo aquilo que lera e que os cavaleiros andantes se exercitavam. E a primeira coisa que fez foi limpar uma armadura dos seus bisavós, coberta de ferrugem de longos séculos, que estava posta e esquecida em um canto. Depois pensou em um cavalo e logo foi ver o seu rocinho. Bem que tivesse mais quartos que R$ 1 e mais taxas que o cavalo de Gonela, pareceu-lhe que nem o bucéfalo de Alexandre o Grande. 4 dias levou a imaginar que nome lhe daria e veio por fim a chamá-lo de Rocinante. Nome, ao seu parecer, alto, sonoro, significativo do que havia sido quando Rocim,
antes do que era agora. Bem que você diz que pareceu-lhe, porque para mim não pareceu muito não, com o bucéfalo de Alexandre o Grande. Dá uma olhadinha aí, vê se você concorda comigo. Uau! Nossa, mas o cavalo do Alexandre o Grande é muito lindo. Vamos ver agora o de Dom Quixote? Bem dizem que o animal é a cara do dono. Dando a sequência à história, depois de ter dado um nome de tão grado ao seu cavalo, quis dar-se a si mesmo e nesse pensamento passou mais 8 dias, ao cabo dos quais veio a se chamar Dom Quixote. E como bom cavaleiro, juntou o seu próprio nome à de sua pátria, se declarando Dom Quixote de la Mancha. Tendo limpado sua armadura, batizado seu cavalo, crismado a si mesmo, deu-se a entender que nada mais lhe faltava, senão uma dama do qual se namorar, pois um cavaleiro andante sem amores era árvore sem folhas e sem fruto e corpo sem alma. E assim Dom Quixote saiu em busca da senhora dos seus pensamentos, Dulcinea. Prof. Áquila, acho melhor nós pararmos por aqui. Já fizemos uma boa apresentação sobre a obra. E agora, querido estudante, é a sua vez de fazer a leitura e descobrir as fantásticas aventuras completamente atrapalhadas, juntamente ao seu fiel escudeiro, Sancho Pança. Você deve acessar o link do livro no acervo digital disponível neste vídeo. As postagens que vemos nas redes sociais não é a realidade do que as pessoas vivem, todos sabemos. Mas por que continuamos a encenar a preferência por uma vida que não é real? Por que a vida real não é a campeã de likes? Por que não tentamos de fato viver a vida que queremos então? Você está vivendo uma vida real ou de mentiras? Olha, na vida real as pessoas perdem o emprego, ficam doentes, pessoas que amamos morrem, sentimos dor, perdemos ônibus, ficamos sem dinheiro, os casais brigam. E você, vai postar tudo isso na rede social? Ao ler o livro Dom Quixote, vocês vão perceber que o protagonista busca viver como as aventuras de suas leituras de cavalaria. Nestas histórias, o cavaleiro sempre é o herói e destemido. Mas, na vida real, nós temos fragilidades, problemas acontecem no meio do caminho e tudo isso é aprendizado. Na loucura de Dom Quixote, Miguel Cervantes introduziu valores humanitários como os princípios de justiça, verdade, fidelidade e solidariedade. Na literatura do realismo, busca refletir a realidade social. Então, vamos viver a vida. Que seja na loucura de viver intensamente de verdade, sentindo todas as emoções.
A língua sofre mudanças ocasionadas pelos falantes. E isso acontece com toda a língua viva. Observe a maneira diferente de falar das pessoas com mais de 60 anos, comparando-as com os jovens. Podemos perceber esta mudança nas diferentes edições do livro de Dom Quixote. Em 1605, era uma linguagem. Com a mudança da linguagem, as edições foram se aproximando da forma de linguagem que utilizamos hoje. A edição que usamos, de 2010, é bem diferente da edição de 2002. E mesmo com uma edição mais recente, ainda encontramos muitas palavras que não usamos nos nossos discursos, mas quando a lemos dentro de um contexto, conseguimos compreender a mensagem, mesmo sem conhecer a palavra. Observe algumas palavras retiradas das primeiras páginas. Fidalgo, nobre. Compleição, biotipo. Enamorar, namorar. Desatino, sem juízo. Engolfou, mergulhou. Rocim, cavalo. Azinhavre, oxidação do cobre. Burelina, tecido de lã. Mesmo em 1605, Miguel Cervantes preocupou-se em escrever a obra de forma que fosse compreensível para todos os públicos daquela época. Afinal, um bom escritor escreve suas obras para serem lidas e compreendidas. Galera, a videoaula acabou, mas tem a segunda parte, que é a parte das atividades. Bora lá conferir!